Insistir, porque nem tudo vai correr bem. Aliás, correm muitas coisas muito mal. Se formos a ver o trajeto, sei lá, em 10 coisas que correm mal, só uma delas é que correu muito bem. Isso é uma bela questão. Isso é uma bela questão. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Bela Questão. O meu nome é Amália Carvalho. O podcast Bela Questão fala sobre inteligência emocional, desenvolvimento pessoal e traz sempre uma bela questão explorada ao longo do episódio, regra geral com convidados, e hoje não é exceção. O tema deste episódio é insistir, persistir, não desistir. E temos connosco uma convidada muito especial. Chama-se Catarina Temporão, certamente muitos já ouviram falar. Quem ainda não ouviu falar, espero que a partir de agora possa espreitar o seu trabalho, que é de mentoria de empreendedores. Mas nem sempre foi assim. Começou em 2013 numa empresa que era uma frutaria. Da frutaria resultou também num negócio relacionado com compotas, e quem diria que, a par disto tudo, exercia a sua profissão na área da engenharia civil. Então, como é que nós, de repente, estamos a falar de empreendedorismo, de mentoria, e por isso é uma honra poder fazer esta bela questão de insistir, persistir, não desistir, com quem já tem aqui um percurso que pode partilhar connosco. Bem-vinda, Catarina. Obrigada por teres aceitado este convite e vires ao podcast Bela Questão. Olá, Amália, muito obrigada pelo convite e é uma honra enorme estar a fazer este podcast contigo, com esta bela questão que nós vamos trabalhar aqui hoje e também me deixares entrar nesta tua comunidade espetacular que tens aqui. Obrigada. Antes de começarmos aqui a abraçar já a bela questão, que é, no fundo, um lema: insistir, persistir, não desistir, e como é que nós podemos, de alguma forma, conseguir esta mentalidade, esta forma de estar, acho que era muito interessante espreitarmos um bocadinho do teu percurso, como é que tu chegaste onde tu estás agora, e como é que foi essa reviravolta, porque tu és a pessoa em carne e osso que acaba por dar aqui vida a este lema: o insistir, persistir, não Sim. desistir. Então, como é que foi essa Sim. jornada e porquê essa mudança? Bem, isto no fundo começou um bocadinho antes de eu ser mãe, aliás, um bocadinho antes de eu engravidar até. E em 2010 começou mais uma crise, não é? que o nosso país estava a atravessar. E no gabinete onde eu trabalhava como engenheira civil começou a aparecer uma coisa que as pessoas costumam não ter, que é tempo para pensar. Ora bem, agora com a pandemia. Exatamente. Então eu comecei a ter tempo para pensar e um dia cruzei-me com um livro de culinária. Eu conto isto algumas vezes. Cruzei com um livro de culinária da Joana Roque, que é agora uma blogger e portanto, é uma pessoa que agora anda aqui na ribalta. E ela era formada em hotelaria e transmitiu-me naquele livro, receitas, não era bem culinária em si, bem, mas não interessa, transmitiu-me naquele livro como é que ela, tendo-se formado em turismo, em hotelaria, depois tinha um livro e me parecia que era tão feliz naquilo que ela fazia, a criar as receitas com o seu blog, e eu comecei a pensar, bem, se calhar eu também não preciso de fazer isto para o resto da vida. E comecei aí, o que é que eu gosto de fazer, o que é que eu gosto de fazer, nananana. E entretanto a crise continuava, portanto em termos de trabalho continuávamos com menos volume de trabalho, e foi quando eu depois engravidei do meu primeiro filho, foi aí que eu pensei, não, eu vou encontrar qualquer coisa que eu gosto realmente de fazer em termos profissionais, porque na verdade isto, na altura em que ainda agora é assim, mas quando eu entrei para a universidade, havia muito aquela coisa de se escolher o curso pelo que tinha mais saída, ainda agora é, e eu de facto escolhi engenharia civil porque era o que tinha mais saída. Pronto, isto sendo o mais sincera possível. E claro que depois, quando começas a pensar o que é que eu gosto de fazer, o que é que eu quero fazer em termos profissionais, és tu que escolhes, não pões aquilo na mão de o que é que tem mais saída. E o que é que eu gostava de fazer? Eu gostava de vender. Então, quando uma pessoa pensava em vender, vou ter uma loja, o digital não é como está agora, nem pouco mais ou menos. Então vou abrir uma loja.
mas do que não sabia bem. E quando meu filho tinha mais ou menos 4, 5 meses, eu ia fazer as primeiras sopinhas dele, eu vivia numa urbanização no centro da vila, portanto agora não, já não estou no mesmo sítio, mas na altura o que eu pensei, bem, esta urbanização precisa haver aqui de uma frutaria para poderem comprar frutos dos produtores locais e legumes, e pronto, e partilhei cá em casa com o meu marido, na altura que não tinha ainda outra filha, portanto partilhei o que é que se passava e a ideia parecia boa. Não é? Já agora Portanto, deixa-me acabei por fazer abrir este a frutaria. parênteses que eu achei particularmente espetacular. Nessa altura o teu filho tinha 4, 5 meses, Sim, quando sim, começaste a sim, ter essa ideia, o que eu acho exatamente. inspirador, porque abre horizontes. Desculpa a interrupção. Não, à vontade. Sim, tinha 4, 5 meses e quando eu abri, portanto, eu lembro perfeitamente de estar com ele no colo, até amamentavam naquela altura, e eu estava sempre a pesquisar coisas, o que é que eu vou fazer, o que é que não vou fazer, era ali um turbilhão de ideias e, portanto, faltavam 2 meses para ele fazer um ano quando eu abri a frutaria e abrir uma loja tem uma logística, bem, e eu não tinha só a frutaria naquela altura, eu ainda trabalhava no gabinete como engenheira civil, portanto, Eu não acho era só ir para a absolutamente frutaria. incrível, porque acho que abre aqui possibilidades de que quando é algo que te apaixona de alguma forma, que acaba por ser possível, tudo é possível. Sim, sim. Muito, muito E eu bom. nessa altura, Amália, eu nessa altura tinha mesmo aquela certeza, era que eu tinha que descobrir se realmente, o que é que eu queria fazer em termos profissionais. Então, pronto, se calhar podia ter investido antes no programa de coaching, mas não, investi numa frutaria. Boa. E pronto, e depois com os excedentes da fruta acabei por ir fazendo compotas, já desde o início do modelo de negócios era assim o objetivo, e eu 7 meses depois de abrir a frutaria acabei por fechá-la, porque em Monção, em primeira instância, em Monção o mercado não estava muito preparado para o tipo de frutaria que eu tinha, e depois porque, e isto vai pegar ao que tu disseste há bocado, como eu tinha um bebê pequenino, era difícil manter aquele modelo de negócio em que eu tinha que me levantar muito cedo para ir para o fornecedor, à tarde ia trabalhar para o gabinete, o menino tinha de vir comigo para a loja, portanto era duro. E além disso, onde é que ficava o espaço para eu produzir as compotas que já estavam a começar a ter alguma procura? Então resolvi fechar, é sempre difícil, mas contrariamente ao que diziam, aquilo não era um desistir, era um mudar de perspectiva. Vamos lá, vamos dar uma nova roupagem a isto. Então vamos mudar de perspectiva. E então as compotas de 2014, portanto eu fechei no fim de 2013, e de 2014 até 2015, finais de 2015, andaram aqui a circular por várias lojas gourmet do país, Tem portanto através nome? do digital, sim, o Pomar das Andorinhas. Ainda existe? Ainda existe nas redes, mas portanto, em termos de estar ativo, não está ativo. Apesar de que eu ainda recebo contactos a pedirem-me Que giro. produtos, mas eu, sim. E, e pronto, eu acabei, graças ao digital, no fundo também a divulgá-lo e levá-lo para a Holanda, França, Estados Unidos, portanto, tive aqui Incrível internacionalizar. sim. Só que isto exigia o quê? Exigia que eu tivesse que fazer um investimento maior em termos de recursos humanos para eu poder, se eu quisesse fazer daquilo o meu negócio mesmo, para depois deixar o gabinete, porque eu ainda estava no gabinete, Pois. portanto, 2013, 2015 estava no gabinete, tinha que fazer aqui um investimento maior. E foi no final de 2015, aliás, no início de 2016, eu engravidei da minha segunda filha e pus-me a pensar novamente, será que é isto que eu quero investir? Será que é para aqui que eu quero ir? O que é que eu aprendi até agora? E pronto, e foi por aí que depois acabei por, no final da licença de maternidade da minha filha, em 2017, tomei a decisão de finalmente me despedir do gabinete onde trabalhava, e atenção que eu era super bem tratada, tinha uns mentores espetaculares na área de engenharia, portanto eu tinha aquele emprego que toda a gente supostamente queria, porque o horário era muito bom e a relação também, mas pronto, tomei a decisão e acabei por me despedir e criar este projeto, mas antes disso ainda dei umas pinceladas no homestaging porque tinha receio de me Já agora desvincular totalmente da homestaging é o construção. quê? No fundo, do homestaging é a decoração dos imóveis para venda ou para arrendamento, para potenciar o imóvel. Portanto, era na área, lá está, do setor do arrendamento, imobiliário.
Só que pronto, isso foi assim uma passagem, mas que me deu a certeza de que onde eu queria estar era mesmo a ajudar outras pessoas, ou a melhorarem os seus negócios, ou a comunicarem melhor no digital, que era a coisa que eu tinha aprendido de 2013 até 2017, não é? E eu percebi que qualquer que fosse o projeto, porque até no homestaging que eu estive ali, sei lá, 4 meses, eu cheguei a ter contactos de pessoas do Brasil que queriam fazer parcerias comigo cá em Portugal para fazer homestaging como eu intermediária. Então eu percebi, se eu consigo isto, porquê que eu não hei de conseguir fazer do negócio que eu quero ou da forma como eu quero levar às pessoas toda esta mensagem? E pronto, é isto que me faz chegar aqui, né? Este caminho, bem assim resumido, claro. Portanto, insistir, persistir, não desistir, de certa forma, está aí espelhado. Aparentemente, pode parecer que foi uma desistência, mas o que tu desististe foi de uma carreira que tu não querias. A apostagem na que tu querias. Exatamente. E, entretanto, agora entrando aqui neste tema e sobretudo para nós podermos aprender um bocadinho contigo, conseguirmos ter este lema na nossa vida. O que tu fazes agora, se calhar, é importante explicar em breves palavras para que as pessoas percebam o que é que significa na prática ser mentor de empreendedores, mas depois, para aprofundarmos aqui a bela questão, gostava que explorássemos aqui esta filosofia, o que é que nós podemos considerar que é o momento para mudar de rumo, explorarmos aqui um pouco esta lógica da persistência. Então, primeiro, o que tu fazes? Pronto, eu sou mentora de empreendedores porque tenho que lhe dar um nome àquilo que eu faço. Porque se calhar um dia não vou ter nome nenhum àquilo que eu faço, sou Catarina Temporão e é por aí que eu vou ser conhecida, independentemente do nome que eu der à profissão que eu faço. Este é o meu grande objetivo um dia. Mas eu acabo por apoiar os empreendedores, tanto quando lhes dou alguma formação, ou quando faço consultoria com eles, quando faço tal acompanhamento, em várias vertentes, desde o básico, que é o modelo de negócios, perceber que tipo de serviços podem ter, melhorar o atendimento ao próprio cliente, a comunicação, quer seja no digital, quer seja até entre deles para os clientes deles. Eu acabo por estar ali muito como, muitas vezes alguns dizem que eu sou quase como um segundo elemento da equipa deles, porque eu sei o que é ser empreendedor solitário, então eu quero combater muito com os meus serviços a solidão do empreendedor. Então, estar ali como uma pessoa que os apoia, que lhes dá uma nova perspectiva, que às vezes não conseguem ver, não é? E ao mesmo tempo, claro, ajudas ali a estruturar, a definir novas estratégias, a ganhar confiança, porque lá está, quando se está sozinho às vezes está-se ali muito concentrado no problema e não se consegue ver a solução. Então eu ajudo muitas vezes a encontrar essas soluções, quer seja em termos do próprio modelo de negócios, quer depois seja em termos de posicionamento, da comunicação e basicamente é isso. Então, da experiência que tu tens, porque já contactaste com muitas pessoas e possivelmente tu consegues identificar padrões, o que é que normalmente leva as pessoas a desistir de algo, na tua perspectiva? Eu acho que, do que eu tenho vindo a perceber, muitos, principalmente os empreendedores que nunca tiveram aspiração de serem empreendedores ou trabalharem por sua própria conta. Há muita necessidade de validação externa. Porque nós fomos habituados, desde pequeninos, não é? A perguntar ao professor se estava certo, a perguntar ao pai se estava certo. Então, isto ainda continua. E quando eles se encontram sozinhos num negócio, e são eles que têm que tomar uma decisão, há sempre aquele receio, será que estou a fazer bem? Falta-lhes essa tal validação externa, e que muitas vezes tem que vir deles próprios, não tem que vir de fora, não é? E mesmo, por exemplo, trabalham com um cliente, o cliente não diz nada, já ficam preocupados, será que eu fiz bem o trabalho, será que não fiz bem? Então eu acho que é uma das coisas principais que eu tenho visto agora como padrão, assim mesmo repetitivo em muitos, principalmente agora nos últimos tempos, é mesmo essa questão de precisarem sempre de alguém que lhes valide algo, até mesmo as habilidades, dizer és capaz, ou consegues, sim, para se manterem, não é? Para não desistirem. E no teu caso, tu passaste por esse processo, sentiste que também precisavas dessa validação externa? E se sim, como é que tu fizeste
para não Olha, precisar. eu vou ser sincera, na parte de engenharia, sim. Mesmo quando eu fiz o meu primeiro, porque depois, quando eu me despedi, eu acabei por ter de abraçar, e às vezes ainda abraço, alguns projetos de colegas que me pedem, e o meu último projeto, em 2019, foi um prédio. Portanto, eu tive de o fazer sozinha. Então eu já não tinha os meus mentores para tirar dúvidas com eles. Então eu aí, lá está, são as aprendizagens, eu aí percebi, eu não tenho que estar sempre à espera que o outro me valide, não é? Isso é interessante. No meu projeto, é muito interessante mesmo, e foi aí, isto foi em 2019, portanto, que eu percebi, eu não posso estar sempre à espera do outro. No meu próprio projeto, neste que eu estou agora, como mentora, como formadora, eu não sinto tanto essa necessidade de validação externa. Pronto, pode parecer estranho, mas não sinto, porque muitas das coisas que eu facilito ou que eu aplico vêm, sim, de conhecimentos adquiridos no curso ou numa formação, mas a maior parte das coisas que eu aplico, que eu faço, vem da minha experiência e vem também de algo que é inato em mim. Então, quando vem daqui, eu acho que já não precisas tanto da validação externa, mas tens que fazer essa introspecção, não é? Tens que ir lá a fundo e perceber isto vem de mim e, portanto, andamos sempre aí Olha, é uma bela nessa questão, a descoberta. parte da validação externa, porque no fundo aplica-se não só quem tem um novo projeto, mas na vida de uma forma transversal. Muitas vezes Sim, saímos de casa, precisamos que alguém nos diga, ai, estás gira, como se não fosse suficiente nós olharmos ao espelho e pensarmos, estás incrível hoje. sem dúvida. Estamos sempre à espera de, ou então, e eu dou muitas vezes por mim a fazer isto. Acabei de lavar o pátio, aquela palmadinha nas costas que venha do exterior, que não venha de nós próprios. Exato. Então, gostei muito desta expressão, não podemos estar à espera de validação externa, termos essa tal confiança de o fazermos por nós mesmos. Gostei muito. Acho que valia a pena continuarmos aqui um bocadinho nesta lógica do outros fatores que fazem as pessoas desistir, ou o contrário, fatores que fazem com que as pessoas não desistam. O que é que mais te vem à cabeça? Que não desistam é quando. Eu acho que o que faz não desistir no meio disto tudo, porque há dias em que dá vontade de desistir, mas depois quando tu pensas, sim, é Verdade. verdade, quando tu pensas todo o caminho que foste fazendo e porquê que o estás a fazer, e o porquê não é só porque quero tirar um salário de 5.000 euros, 3.000 euros, 2.000 euros, o que seja, não é o financeiro, é porque eu tenho uma visão de estilo de vida, porque eu quero acompanhar o crescimento dos meus filhos, porque eu quero ter tempo de ir buscá-los à escola a horas úteis, para eles não ficarem lá o tempo todo, não sei, cada um de nós depois tem as suas próprias, portanto, razões, não é? Que são válidas, Sim. todas elas são válidas. E eu acho que o que faz não desistir é mesmo nos lembrarmos constantemente de porque é que começamos. E se nós começamos com um porquê que realmente é forte, e o forte não é ai, mas não estou a conseguir o salário que quero, mas isso não é um porquê. Eu não comecei porque quero um salário XPTO, por exemplo. Eu comecei porque a nível pessoal, a nível de missão, de serviço para com o outro, é forte. Então eu acho que se tiveres um porquê forte e sempre que te der vontade de desistir, pensar, mas espera lá, porquê? Porquê que começaste isto? Vais desistir quando estás aqui e podes continuar? Acho que é muito por aí. Mais E uma isto vez, pode em termos parecer, internos, não é? sim, isto pode parecer uma questão muito leviana, ou um clichê, ou ai, já estamos todos fartos de ouvir falar no porquê. Mas nem toda a gente conseguiu ainda hoje, mesmo em fase adulta, descobrir o seu porquê. E uma falácia muito grande é o que estavas a dizer do salário. Eu posso ganhar, quem me dera, 5.000 euros, por exemplo, a trabalhar para uma tabacaria ou a trabalhar como formadora. E é completamente diferente aquilo que me vai realizar. Se calhar como tabacaria, Exatamente. jamais em tempo algum. Porquê? Porque não está alinhado com o que eu quero, com os meus valores. E numa área de formação vai-me fazer sentir mais concretizada, fazer sentir com que os meus valores estão alinhados com aquilo que depois é o meu dia-a-dia. E eu gostava de perguntar, se tu tivesses assim uma plateia de pessoas, e são muitas, eu conheço algumas, e quem está a ouvir isto também sabe quem é, que ainda não conseguiu encontrar o seu porquê, assim, aquela sua chama, aquilo que faz com que saiba que de facto está
no sítio certo, a fazer as coisas certas, independentemente se é um projeto individual ou não. Pode ser trabalhar por conta de outrem. Se tu estivesse em frente a essa plateia e o objetivo fosse ajudá-las a encontrar então a sua paixão, o que é que tu lhes dirias? Eu vou dar o meu exemplo. Quando eu senti que saía daquela função, daquilo que eu estava a fazer, com mais energia do que o que tinha entrado, é porque estava alinhado. Isso é muito giro. Eu sair de uma sessão mais de impulso, ou sair de uma formação, e eu não estiver cheia de energia, ou estiver, estou tão cansada, é porque aquilo não estava alinhado. Então eu faço muito bem essa triagem. É muito fácil. E agora estavas a falar, há um bocado estavas a falar de formação. Quando eu fiz o meu CCP, para ser formadora, foi quando eu percebi, aliás, eu posso dizer que fiz o CCP e na verdade, em termos de aquelas burocracias todas, pouco apliquei até hoje porque eu faço as formações por minha conta e acabo por não fazer aqueles planos todos e aquelas coisas todas. Mas eu percebi que aquilo me dava energia. Então percebi, é por aqui o meu caminho. Adorei. Porque é uma perspectiva diferente, fresca. Eu já ouvi, e eu costumo dizer, mas lá está, também é chato não se repetir-se. Quem ouviu os episódios todos já ouviu isto de certeza. Que é aquilo que nos faz perder a noção de tempo. Mas a tua Também perspectiva é acabas por refrescante, perder. é diferente. É, no fundo, essa questão do trazer mais energia do que quando começou. Gostei. Sabes? E depois a mala é aquela coisa, desculpa lá até complementar. Força. É aquilo que te dá vontade, acaba e tu continuas a vibrar com aquilo, como se estivesses ainda na. É uma coisa impressionante. E a Queres ter falar com a tua mãe e ideias. depois ainda falas com não sei quem, como se aquilo ainda tivesse a Vontade de acontecer. partilhar com as pessoas. Por isso, quem está a ouvir fica aqui com esta dica maravilhosa. O que é que te faz sair com mais energia do que quando entraste nessa atividade? Atividade, espaço. E voltando agora aqui à nossa tríade: insistir, persistir, não desistir. Insistir tem, de certa forma, uma conotação negativa, porque quando se fala em insistir, no fundo é repetir. Forçar, não é? Forçar. Como é que tu enquadras aqui, nesta nossa conversa, a palavra insistir e porquê que ela faz sentido nesta sequência? Insistir porque nem tudo vai correr bem. Aliás, correm muitas coisas muito mal. Se vamos a ver o trajeto, sei lá, em 10 coisas que correm mal, só uma delas é que correu muito bem. Por exemplo, ou 11 coisas, em 11 coisas 10 correm mal e uma corre bem. Mas porquê que se insiste? Insiste-se porque lá está, porque há ali um sentido de. É mais forte. Não sei explicar, é muito mais forte. Por exemplo, porquê que eu insistia no pomar? Eu acabei por insistir enquanto tinha que insistir. Quando percebi que já tinha retirado o que era preciso, acabei por. Eu não desisti. Eu só. Aliás, na minha rede social, lá no Facebook, na altura é mais Facebook, eu disse: neste momento ele para. Eu não sei se daqui a uns anos eu posso voltar a reativar. Naquela fase, está em stand-by. Portanto, não é? Fica ali. Já não faz sentido naquele momento. Então é mais o insistir na questão de. Às vezes não há volta atrás. Às vezes uma pessoa percebe que não é por o cliente me dizer não que eu agora vou desistir, isto já não está alinhado com aquilo. Então é mais nesse sentido. Não é um insistir forçado. Vou mudar de perspectiva. É mais por aí, vou mudar de perspectiva. Por exemplo, quando eu fechei a frutaria, eu acabei por insistir no pomar. Mas como? Não como frutaria. Mudei de perspectiva e transformei numa marca de compotas artesanais. Então é um bocadinho por aí. Não é o insistir, a forçar vamos revirar isto. É a mesma coisa, mas com uma nova roupagem, por exemplo. No fundo é a tal resiliência de não funciona da forma A, mas pode vir a funcionar da forma B, Exatamente. C. E eu gostava de te perguntar se tens histórias, uma ou duas, uma talvez tua, de momentos em que ocorreu talvez desistir ou momentos mais difíceis e que estratégias é que tu usaste para dar a volta. E se tiveres de um cliente
uma história assim de alguém que teve quase a desistir e que estratégias, que eu acho que a parte de giro é a parte da estratégia, utilizou para dar a volta. Acho que era muito giro para ilustrarmos aqui agora o tema de uma forma prática. Sim, eu já, aliás, principalmente a parte financeira pesa sempre muito, não é? Eu, por exemplo, posso te dizer que pouco depois de me ter despedido, eu ainda nem sequer tinha clientes neste meu negócio, não é? Como é lógico, estava a começar, e tive uma oportunidade de trabalhar novamente por conta de outra, com um salário muito bom, e a tentação era, aqui quase que coloco a palavra tentação, a tentação era grande, mas depois o que é que faz não desistir desta ideia? O que é que não faz não desistir deste projeto? Porque é que eu comecei a criar isto? Lá está, voltámos à mesma coisa. Eu vou andar para trás outra vez e depois vou-me aprisionar a uma coisa que não me faz sentido. Por exemplo, quando eu trabalho por conta de outrem, vou voltar a ter aqueles horários, vou voltar a sentir aquela sensação de não estou a contribuir para nada, não estou, no fundo, a sentir motivação todos os dias, porque isso também é importante, mas temos de ver os valores também, não é? Voltar outra vez a isso. Então, é muito por aí, não é? É nós... a mim aconteceu isso, né? Quando estava nessa fase, tive mesmo de tentar, não, se eu voltar, eu vou acabar por desistir, eu não posso desistir, não posso andar para trás, porque era mais forte do que eu, no fundo. Com clientes acontece muitas vezes, muitas vezes, aliás, quase todos os dias, quando faço o acompanhamento com eles, tenho muitos que na voz deles, eu sinto mesmo que está a dar vontade de desistir. Então a estratégia é sempre esta, é nós percebemos o que é que conseguiste até agora. Então isto é mais um obstáculo. Como é que o vais ultrapassar e o que é que tu podes aprender disto? O que é que isto te está a trazer como mensagem? E faço sempre este trabalho com eles. O que é que isto está a trazer como mensagem? Vamos lá. E ele, pois, isto está-me a trazer o quê? A repetir padrões antigos. Quando eu estava no trabalho por conta de outra. Então, como é que vais ultrapassar isto para o próximo patamar? Para começar já a abrir novamente o leque e a dizer, ok, estou preparada para o próximo desafio. Porque isto é um desafio constante. Também tenho alguns empreendedores que acabam por desistir ao ponto de... Tive aqui atrasado uma empreendedora que eliminou a conta, eliminou literalmente, perdeu todos os seguidores, todas as publicações porque lhe deu vontade de mandar tudo para o ar e eu quase entrei em desespero e eu disse, não, vamos fazer uma sessão mais de impulso. Uma sessão, não vale a pena. Uma sessão mais de impulso, que é quando mesmo uma sessão, lá está, vamos lá sentar, vamos ver isto com outra perspectiva. Então, ela estava a fazer, dentro da cabeça dela, a supor o que outros pensavam sobre aquilo que ela estava a fazer, que não era a realidade. Onde é que nós que estamos a ouvir isso já vimos esse filme? Que é, Pois, quem é que não passa a vida a fazer isso? E a supor, lá está, o que é que os outros pensam? E depois, sim, como é que aconteceu? sim. Como é que foi o desfecho dessa história? Depois o que aconteceu foi que a pessoa disse, mas já falei com a minha psicoterapeuta e não adiantou nada. Eu, não, vamos já para a sessão mais de impulso. É amanhã, vamos. No fim a pessoa diz, ai meu Deus, Catarina, e agora? Como é que eu faço de novo para começar de novo? Então... E hoje, depois acabámos por trabalhar em mentoria, e ela, no espaço lá está das 6, 7 semanas que fizemos de mentoria, ela já teve o primeiro cliente no negócio dela. Porquê? Não desistiu, não é? E deixou para trás essas coisas que ela achava que os outros estavam a pensar, e também aquela coisa que se pensa muitas vezes que é quem sou eu para fazer isto, porque há contabilistas que fazem melhor do que eu isto, mas ninguém está a pensar que ela é contabilista, por exemplo, não é? Ela é o que é. Então, às vezes Esta é mesmo isso, autossabotagem que nos acompanha no sim. dia a dia, Então, sempre presente. sim, e eu acho a Amália com uma estratégia importante, e não precisa ser com um mentor, pode ser contigo, que é uma amiga, ou com um marido, ou com uma pessoa que saibamos que vai ser sincera connosco, é falar e ouvir a outra perspectiva, que às vezes já nos dá mesmo que não gostemos muito do que eles nos estão a dizer, que às vezes choca um bocadinho, não é? Sim. Mas deixar, não ficar ali no próprio casulo, como se aquilo não tivesse, sim. E isso ajuda muito. Eu gostei das duas histórias, da tentação e do resistir por causa do propósito, porque no fundo já sabias o que é que te fazia ter mais energia ao final do dia, e do impulso,
e, no fundo, nesses momentos não estarmos isolados numa bolha e termos quem nos também dê alguma orientação, acho que é muito importante. E tenho muita curiosidade para saber quem são as tuas referências, se lês, como é que tu apostas também na tua formação e no teu próprio desenvolvimento pessoal. Sim, eu leio muito mesmo. E depois, além de ler, eu acho que há duas coisas importantes. Leio, faço formação também, mas mais do que isso aplico. Porque há Não muitas percebi. pessoas que leem, aplico. Certo. Pois, Porque, o porque conhecimento senão sem fica a sempre na prática. teoria, né? Exato. Claro, há muitas pessoas que tiram muitos cursos, saltam de curso para o outro, porque não consolidam nem aplicam aquilo que estão a fazer. Então, quando eu comecei este meu caminho do propósito, tal coisa, eu seguia, quem está a ouvir provavelmente até já acompanha, Paula Abreu, aquela coach brasileira, não sei se Conheço. conheces. Muda a sua vida. Sim, sim. Conheço Então eu, por alto, mas conheço. sim, Já ouvi falar nela. sim. E eu na altura assistia tudo que era vídeos dela, tudo. Já assisti E a então alguns muito giros. sempre que ela falava, aquilo desbloqueava-me alguma coisa, género, pum, pum, pum. Então, na altura, quando eu comecei assim neste meu caminho de o que é que eu gosto de fazer, foi com ela que eu fiz, depois cheguei a fazer ali mais uma formação com ela. Depois, em termos de formação, eu confesso, eu não faço muitas formações. Lá está, é mais às vezes por experiência, treino, pratico até aquilo dar certo. Mas depois também fiz, portanto, eu acompanho a Maider Thomasena, que é na parte do copywriting, da escrita persuasiva, portanto, é a minha formadora, com quem fiz a minha certificação. Mas lá está, serviu para quê? Para consolidar coisas e para eu ganhar confiança a dizer, afinal tu já sabes isto, vai em frente, então é mais por aí. E em termos de negócios, uma pessoa que, portanto, portugueses, que me desculpem, mas eu não acompanho muitos portugueses, é aqui uma vizinha também espanhola, a Diana Zuluaga, na área Depois dos eu deixo os negócios. links dessas que Sim, estás a sim, referir. ok. Que também é uma empreendedora que tem uma história brutal e que tem um negócio digital também espetacular, mas trabalha muito a questão também que eu defendo e que eu acredito que é o negócio de dentro para fora. Começa com o empreendedor, se o empreendedor não estiver bem, o resto do negócio não vai estar bem. O empreendedor, a pessoa, a mãe, a mulher, a filha, Sim, é literalmente sim, temos que começar pela base, que é conhecer-nos. Na sem parte dúvida. financeira, a mesma coisa. Sobretudo agora que eu estou um pouco mais interessada em finanças pessoais, as emoções estão sempre presentes na nossa vida, o medo está lá, então se não se conhecer, se não se trabalhar, se não se identificar padrões, é muito difícil depois Muito, gerir o exterior. Temos que gerir primeiro cá dentro. Três exatamente. referências, gostei. Há algum livro que tu achas que é um clássico que Olha, recomendas? eu aqui, em termos de desenvolvimento pessoal, eu acho que os livros chegam à nossa vida, sabes, quando tem que chegar, é porque é para nós. Eu já tentei ler livros em que naquela altura não fazia sentido nenhum para mim, e eram muito giros, estavam na moda e eu não conseguia lê-los. Alguns dos que eu também sugiro às vezes, há pessoas que dizem, ai, a mim não me tocou nada, se calhar não Pois, era a altura certa. Mas há um livro que até me foi oferecido pelo, não sei se conheces, o Fábio Rodrigues. não conheço. Ele é brasileiro, mas vive em Portugal, que é Na Dúvida Não Empreenda. Eu já falei dele até nas minhas redes sociais, e que acaba por trazer isto que toda a gente diz, vamos empreender, mas ele no fundo levanta aqui questões muito interessantes, que é mesmo isso, que não é tudo bonito, não é? E que temos que trabalhar nós. Temos muito que trabalhar nós. Portanto, eu gosto muito deste livro. E depois, gosto muito do Robin Sharma. Há quem não goste nada dele, mas eu Ainda gosto. não li nenhum livro E dele. gostei. E um dos primeiros, este foi em 2018 que eu li, exatamente, olha, estava numa fase de transformação profunda em termos internos, e foi o monge que vendeu o seu Ferrari, e na altura tocou-me mesmo muito. Já tentei ler agora, e agora não me Já não faz vai. muito sentido, mas na altura adorei. E depois um de finanças, li um da, acho que é Pense e Fique Rico, da Sue Lee, e foi no final de 2019, e posso-te dizer que em termos de mentalidade financeira, e ela não é nenhuma de, faça,
Não, vai muito dentro, lá está, vai muito trabalhar as nossas crenças e, portanto, eu gostei muito e mudou completamente a minha perspectiva numa fase muito, muito importante para mim. Mas é como eu te digo, acho que eles chegam mesmo na altura em que têm que chegar. Eu às vezes vou a uma papelaria, não sei se acontece a ti, vou a uma livraria, vejo uma capa e aquilo parece que me... eu tenho que levar este livro. Sim. E pronto. Mas de toda a gente que nos está a ouvir, certamente se caça uma ou duas pessoas vai ficar aqui com o clique, tenho que ver aquele livro. Mas ficam as referências, acho espetacular. Agora voltando aqui, para rematar aqui a nossa bela questão do insistir, persistir, não desistir, qual é que seria a tua mensagem final para quem nos está a ouvir, tentando aqui pensar não só do ponto de vista de um projeto individual, mas de uma pessoa que está à procura, que quer encontrar o seu propósito, que nesta fase da sua vida não está particularmente com a chama acesa e que está à procura disso. Qual seria a tua mensagem final ou as estratégias? O que é que lhe dirias para fazer? Eu acho que é fundamental que a procura deixe de ser fora, deixem de procurar fora. Comecem a procurar mesmo dentro. E se tiverem que investir, para mim, hoje em dia invisto muito mais em coisas que não se veem. Não invisto em coisas que me deem diplomas ou certificados. Invisto em coisas que eu sei que de certa forma me vão dar um saltinho pequenino cada vez mais, não é? Porque eu acho que o grande propósito, na verdade, de nós todos, é sermos nós próprios. E quando eu invisto em algo que me faz cada vez mais ser eu própria, então é um alto investimento, na verdade, não é? E por isso, Amália, eu acho que aqui, qualquer que seja o ponto, é mesmo deixar de procurar ou a solução fora ou o problema fora. Muitas vezes gostamos de apontar também que o problema é do outro, o que está no outro, é vermos o que é que cá dentro está a acontecer. E acho que é este assim o principal, e isto é transversal a tudo. E por isso que é tão importante isto que tu fazes, que é a questão de trabalharmos a tal inteligência emocional ou o desenvolvimento pessoal. Por isso que eu adoro os teus podcasts e os teus conteúdos, porque para mim é a chave, na verdade é a chave. Eu acredito profundamente nisso. Acredito profundamente nisso. E gosto particularmente de ouvir de quem faz acontecer, porque às vezes ouvimos é teoria, pessoas, às vezes é teoria, não é? Sim, ouvimos de alguém que leu não sei onde, e então a mim acaba por me tocar particularmente quando eu vejo alguém que tem uma jornada de altos e baixos, que está a fazer o seu caminho, e depois chega à conclusão partilhada, que é a conclusão que eu ouço mesmo de muitas referências que eu tenho, que é isso, é trabalhar de dentro para fora. E por isso fico inspirada por ouvir isso e particularmente feliz porque acho que é por aí, acredito que é por aí. Obrigada! Esta bela questão dava pano para mangas e certamente que há pessoas que ficaram curiosas com a tua forma de seres mentora, e nós a seguir vamos fazer as tais questões, a roleta de belas questões, mas qual é que é a tua... Pensando aqui em ti, e última questão desta fase da bela questão, qual é que é a tua forma de estar enquanto mentora? O que é que as pessoas conseguem ver ou sentir quando estão a trabalhar com a Catarina Temporão? Elas dizem que sentem mesmo como se eu estivesse com elas, como se sentisse aquilo que elas sentem, e é verdade, eu não estou a meio, eu estou mesmo por inteiro. Por isso também não tenho assim tantas vagas em termos de um para um, e mesmo quando é informações, eu tento sempre que o outro consiga a melhor experiência possível, individual, estou a falar individual, como ser, portanto eu acabo eu às vezes é quase como se eu os visse de uma forma que eles ainda não se veem. Isso é muito engraçado, é como quando chegamos ao fim eles disseram, tu já vias isto no início, eu não conseguia ver, ou dali a um ano ou assim, eu lembro-me de tu me teres dito isto e eu não conseguia ver na altura. Então é como se eu estivesse ali para eles, não é? De verdade, e não quero moldá-los, e eu acho que isto é que é importante, eu não quero moldar nenhum dos meus mentorados ou nenhum dos meus formandos à minha imagem, e pouco mais ou menos. Eu quero que eles sejam cada vez mais eles,
para serem mais felizes no negócio, no trabalho que eles estão a criar. E este é o meu grande propósito, é que eles sejam felizes no trabalho, nesse negócio que estão a criar. À imagem deles. Não é porque comigo funcionou bem um curso XPTO, com eles vai funcionar. Não. Então é entender o que é que realmente poderá ser melhor para ele, e eu conhecendo-os tão bem como muitas vezes eu os conheço, que até conheço os nomes dos filhos e das avós e dos maridos. Eu não posso deixar também de fazer uma questão, porque eu acho que é fundamental para nós mulheres, que é, tu és mãe e consegues conciliar o teu próprio negócio, mas certamente que já sentiste e que já te interrogaste muitas vezes sobre a questão da gestão do tempo, já sentiste pressão do exterior, julgamento, e isto eu não queria que fosse um tabu, porque é uma realidade. Ainda hoje vi no LinkedIn uma imagem que me fez refletir, que era uma imagem, era uma banda desenhada e dizia é maravilhoso a chegar a casa e ter alguém à nossa espera, só que a imagem retratava o homem a chegar a casa e a mulher ok. sentada no sofá com os filhos à sua volta e toda feliz e contente porque o homem chegava a casa. Eu acho que esta imagem tinha ficado mais completa se então fossem duas e fosse o inverso, mas de alguma forma aquilo fez-me, ainda é assim que a sociedade vê muitas coisas, da mulher que se não for a mãe, não digo o tempo inteiro, mas que se não for a mãe ali muito presente, que não deixa de ser julgada. Então, como é que tu vês isso? Pronto, eu na minha, lá está, também aquilo que o caminho que eu quero fazer agora é mesmo ser uma mãe a tempo inteiro. Por isso que eu, em termos de blocos de trabalho, acabo por ser um bocado rigorosa comigo e às vezes exigente também, porque o meu horário de trabalho normalmente, hoje é uma exceção que estou a gravar o podcast contigo, mas normalmente às 3:30 da tarde a minha jornada de trabalho acaba. É espetacular. Sim, e acabo por tirar muito, por exemplo, há dias em que eu nem sequer faço mentoria, faço só trabalho de back-office, de gravar vídeos, etc, porque acabo por ter muito claro como é que eu quero viver nesta fase. Não significa que quando eles forem maiores eu não viva dessa forma. Mas também isso que estás a dizer é interessante porque, Malê, eu acho que, principalmente nós, as mulheres, achamos que temos que estar bem em todas as frentes. Não tem que ser assim. Ainda hoje estava a fazer uma sessão coletiva de mentoria e a senhora, portanto, que já tem 20 anos de experiência como empresária, e ela dizia: Catarina, eu nesta fase estou a fazer um curso, estou a fazer isto, aquilo, aquilo outro, eu resolvi que eu não cozinho, vem uma empresa cá a casa me entregar comida todos os dias, porque senão eu não vou conseguir fazer tudo. E eu achei aquilo, ela disse: nós não conseguimos estar em todas, e é verdade. Então acho que temos que começar a tirar isso, se não conseguimos, ou trabalhamos um bocadinho mais para depois poder pagar outra pessoa, ou então lá está, ou então de alguma forma tentar que haja deixar essa visão perfeita, não é? De que tem que estar tudo e pedir ajuda à pessoa que está connosco, ajuda, colaboração, à pessoa que também está a viver connosco, não é? Que é o nosso companheiro ou companheira. Mas principalmente para as mulheres, porque sim, tem que ser tudo de maravilha. E não tem que ser assim, não é? Tem que estar lindas, maravilhosas. Sim. E fazer tudo lá em casa e cuidar dos filhos. Também estou a ser um bocado... De uma forma radical, acho que estamos muito melhor. Aliás, eu tenho muito orgulho nos tempos em que vivemos. Eu acho que estamos mesmo muito melhor, não tem nada a ver com o passado. Estamos, mas sabes que há bocado perguntaste-me o que é que fazia desistir. E isto é uma coisa, estou a abrir quase aqui um conteúdo que eu vou criar nas minhas redes. Eu tenho reparado, nas minhas reflexões, que uma das coisas que fazem mais mulheres desistirem dos seus negócios é a falta de apoio, começando em casa. E o apoio não é, ai que bonito fizeste, não, o apoio é o interesse do outro por aquilo que ela fez. Sabes? E valorizar, uau, tu fizeste isso tudo com isto. Tem um bocadinho relacionado com a validação externa, talvez, mas quando vives com uma pessoa é natural que também, não é? Se calhar nós valorizamos mais, nós as mulheres, não é? Sempre foi assim. Deixa lá, vai lá para a reunião e nós suportamos. Então, sinto um bocadinho isso, principalmente com quem eu tenho observado, com os meus clientes também tenho observado muito isso. Porque no fundo o que tu estavas a dizer de, ok, eu não consigo cozinhar nesta fase porque estou a ter formação, é mandar vir. Ou seja, há tantas ações possíveis, há um espectro de ações muito grandes que não tem que ser agora então não consigo, vou ter que desistir ou vou ter que pôr isto dependente. Exatamente. Mas cada caso é um caso e eu também estou a falar isto
para já porque projetando o meu futuro, também sei que vão ser questões que me vão surgir, mas porque eu ouço e acompanho empreendedoras e este continua a ser um assunto ainda e que eu acho que é Sim, bom nós falarmos, partilharmos umas com as outras, como é que sim, a vida sim, sim. real acontece, como é que se pode priorizar, como é que as coisas mudam, vão mudando, né? As pessoas vão se transformando, Sim. aquilo que é uma prioridade num dia, depois no outro acaba por se ir moldando, e acho interessante. Gostava de te perguntar o que é que mais te incomodou a ouvir até agora? Que de sempre, o que mais me Sim, incomodou e que tive que trabalhar foi que a emoção nenhum negócio dá certo. não percebi. Que a emoção nenhum negócio dá certo. Em relação a nenhum negócio E dá certo. eu, sim, e eu queria provar primeiro a mim mesma e depois aos outros também, que não é por eu estar aqui que eu não conseguia que o negócio desse certo, não é? E hoje em dia estou aqui contigo, tu estás em Lisboa, e os meus clientes são espalhados pelo país inteiro, portanto não é por estar num sítio que as coisas não podem dar certo, não é? Adorei. Mas, A mas emoção foi nenhum horrível, negócio. foi muito chato. Ouvir isso. Principalmente principalmente quando eu tinha investido numa loja física, portanto, São algumas já alfinetadas, mas às vezes começas, elas têm uma não, missão sim, ou um tem, sentido tem. que nós lhe dermos que depois pode ser benéfico. Então, passando agora aqui para a nossa fase da roleta das belas questões, o objetivo é não entrar em mais detalhe. Eu gosto desta componente porque é de imprevisibilidade, significa que nem eu sei quais é que são as perguntas que te vão sair. A ideia então é dizeres um número de 35 a 100 e vai ser Uhum, uma bela questão aqui da escova da mente. E depois tentares responder de forma mais espontânea possível e sem aprofundar a questão. Porque isto nos ok, dá a conhecer-te. claro. Então, de 35 a 100? Exatamente. Então, o 41. 41. O que é que tu não estás disposta a sentir? Ai, caramba, o que é que eu não estou disposta a sentir? A sentir que não fiz algo. A sentir que perdi uma oportunidade. Não estou disposta a sentir isso. Adorei. Mais um número. 57. 57. Em que momentos te sentes uma pessoa verdadeiramente livre? Olha, quando estou aqui contigo, por exemplo, quando posso falar à vontade de temas que às vezes parecem tão estranhos ao público em geral, às pessoas em geral. E sim, aí sou livre quando sou eu própria, mais uma vez, é por aí. Parece que já sabias as questões, estou a brincar. Mais Mas um. não sabia, mas não Não, sabia. eu estou a sentir, está espontâneo. Está muito rápido, está muito bom. A última, mais um número, Então a 97. Olha, tudo com os 97. setes. 97. Quais é que são, eu gosto desta, quais é que são as tuas 3 grandes certezas na vida? E três grandes certezas. Tenho a certeza que a minha família é o meu grande pilar. Tenho a certeza. Tenho a certeza daquilo, da forma como eu quero deixar a minha mensagem até para os meus filhos daqui a uns anos verem, tenho a certeza. Como é que eles querem lembrar a mãe. E a outra certeza que eu tenho na vida é que não há muito espaço para nos arrependermos. Acho que é fazer, se depois não der certo, pá, persistimos, insistimos e não desistimos. Insiste, Lindo, persiste e não desiste. Portanto, é um gostei, bocadinho por aí. gostei muito. Fizeste aqui uma ligação com o tema, genial, muito bom. Parece que foi combinado, não é? Não foi Parece combinado. isto, mas não foi, não foi. Então agora Não passamos foi. para a questão da assinatura do podcast que eu adoro fazer, que é quem foi a pessoa que mudou a tua vida? Que mudou. Isso é um bocado difícil. Ora bem, talvez o meu marido. Acho que o meu marido mudou a minha vida. Porque, na verdade, nós já estamos juntos já há muitos anos
e vivemos grandes desafios juntos. E no fundo, se eu talvez não tivesse conhecido, não estava aqui com esta confiança, pelo menos a conversar contigo, porque foram aprendizagens importantes. Portanto, eu posso dizer que o meu marido acabou por mudar a minha vida. Espero que ele E ouça depois este os meus episódio. filhos também. Ele está a ouvir, que ele está ali na sala. Muito Portanto, em bom, direto. muito bom. Muito obrigada. Eu gostava que dissesses a quem nos está a ouvir onde é que eles podem encontrar mais sobre ti, sobre o teu trabalho, antes de fecharmos aqui esta bela Eu estou conversa. no Instagram. Estou no Instagram, que é o meu canal principal, @catarina.temporão. Estou no YouTube também, Catarina Temporão, se bem que agora em 2022 quero ainda trabalhar mais profundo, portanto, vocês daqui a uns anos vão ver isto e dizer ela continuou, ela cumpriu aquilo que estava a dizer, quando for em 2027, Vamos ouvirem este podcast. guardar isto, vamos guardar isto. Também podem encontrar no site, também tenho alguns artigos no blog, também, pronto, no futuro também tem que ser melhor trabalhados, mas catarinatemporão.com, portanto podem ir ao site. Basicamente são assim os 3 pontos principais. Boa, eu vou deixar os links todos que nós falamos neste episódio, que são vários, desde as referências, os livros e agora aqui os canais, para encontrarem a Catarina Temporão. E mesmo que não seja para ti, que não estás a ouvir, se conheces alguém que, olha, este alguém precisava pelo menos de conhecer o trabalho dela, fica aqui então essa referência. Há alguma coisa que tenha ficado por dizer? Eu acho que nós ficávamos aqui o resto do tempo a conversar, não é? Mas não, eu acho que fizeste aqui belas questões, à volta de uma bela questão. E depois lá está, quem quiser saber mais, contacta-me e continuamos a conversa. Exatamente. Era, aliás, o que eu ia dizer a seguir, que é o feedback que as pessoas nos dão, é mesmo muito gratificante e por isso, quem nos estiver a ouvir, seja por um print e colocar nos stories a dizer o que é que achou do episódio, enviar uma mensagem privada, agradecer a todas as pessoas que enviam mensagens privadas porque elas enchem assim uma pessoa de motivação, dão um alento que é mesmo difícil de explicar por palavras. E também aproveitar para dizer que o Spotify lançou uma funcionalidade que é, a partir de agora, é permitido fazer rating dos podcasts também no Spotify. Até agora era só no iTunes. Agora já dá para dar as estrelinhas no Spotify. Então, se gostaram, se gostam deste podcast, façam o vosso rating, coloquem lá as estrelinhas que acharem que merece. E acompanhem o podcast Bela Questão no Instagram também, que é o canal preferido aqui da comunidade. E obrigada, Catarina, por esta conversa, gostei muito, acho que é inspirador. E obrigada a ti que nos estás a ouvir. E já sabem, quanto a nós, vemo-nos, ou melhor, ouvimos-nos no próximo episódio. Obrigada e até breve.